A gente também traz mais um destaque internacional, agora atualizando a situação do conflito entre Israel e Irã. A gente que está no 9º dia desse conflito que vem se escalando cada vez mais. Na manhã de hoje a gente acompanhou as forças de Israel atacando infraestrutura militar do Irã mais uma vez. O exército israelense também confirmando que matou comandantes importantes da Guarda Revolucionária Iraniana. Do outro lado, o Irã usando mísseis balísticos e drones para atacar o território israelense. Mais atenção crescendo, provavelmente, possivelmente também com as discussões em torno da entrada ou não mais firme dos Estados Unidos. Um dos últimos destaques que a gente tem agora veio sobre a situação do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, temendo ser o próximo nessa sequência de ataques. Ele que já foi ameaçado, de certa forma, também pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o nosso destaque aqui de que, temendo ser o próximo, o Ayatollah do Irã se isolou em um bunker e está preparando a sucessão. Ele está enfraquecido depois de perder vários auxiliares nesses ataques que a gente noticiou por aqui e ciente de que ele pode ser a próxima vítima em algum atentado breve. Ele nomeou a Assembleia dos Peritos 3 clérigos como candidatos à sucessão dele. Essas informações que estão no jornal The New York Times nesse sábado. Ali Khamenei, que tem 86 anos, quer evitar um eventual colapso do regime e assegurar uma transição rápida e ordeira caso ele seja assassinado na escalada e nas circunstâncias que a gente está acompanhando entre os dois países. A gente tem aqui na nossa cobertura agora para ajudar com essas informações a participação da Isabela Calil, da professora Isabela Calil, que está sempre aqui no nosso time de análise, e também do professor Caieno Lehmann, para a gente destrinchar o cenário internacional do momento que está cada dia mais grave. Queria agradecer a presença dos dois com a gente aqui hoje, começar com a sua análise, professor Caieno, porque a gente viu recentemente Donald Trump, inclusive, falando que sabia exatamente onde o Ayatollah estava, que não ia matá-lo no momento, dizendo ali destaque que não ia matar naquele momento, mas agora a gente vê o líder supremo do Irã já muito preocupado e se isolando em um bunker com medo do que possa vir. Professor, o que a gente pode esperar de desdobramento nesse sentido nas próximas horas? Diria eu. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Olha, eu não tenho dúvida que alguém saiba onde ele está, e nesse sentido ele corre risco de morrer. Na verdade, ele tem 86 anos, então ele deve estar fragilizado fisicamente de qualquer forma, mas evidentemente isso também para os Estados Unidos, para Israel, representaria um risco, né, de uma escalada do conflito. E como eu sempre falo, é razoavelmente é possível destruir um regime, matar um líder, tirar o comando militar de um país. É muito mais difícil reconstruir um novo regime. E como nós vimos no Iraque 20 anos atrás, a ausência de um regime, a ausência de uma ordem, de uma estrutura, traz muitos problemas, inclusive para aqueles que destruíram o regime antigo. Então, se eu fosse os Estados Unidos, se eu fosse Israel, eu agiria com muita cautela, que não me parece vão fazer, mas se fosse eu certamente teria essa cautela. Não, cautela necessária, porque o que a gente mais vem falando por aqui, né, professora Isabela, é de como esse conflito pode escalar ou não com a chegada dos Estados Unidos. O Donald Trump já chegou a dizer que vai dar um período de cerca de 2 semanas para tomar essa decisão, mas ele segue tocando naquele tom de não sei se vai ser necessário, se eu vou mesmo. Inclusive, a gente tem uma fala de hoje do presidente nesse sentido para rodar aqui, o que tem causado essa indecisão no cenário internacional. Vamos assistir. They really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity, and we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary.
A gente já viu muitas repercussões sobre o perigo dessa entrada e da escalada envolvendo vários setores, né, professora? Seja essa questão geopolítica da região, seja a questão econômica envolvendo o Estreito de Hormuz, a situação do petróleo. Como que a gente chega no fim de semana, agora nesse momento, de sentir o que deve vir dos Estados Unidos nos próximos dias, professora? Boa tarde, Natália. Boa tarde, professor, todo mundo que nos acompanha. Há 2 dias atrás, né, eu participei aqui do UOL e a gente comentava que foi exatamente o momento em que o Donald Trump fez essa declaração, dizendo que demoraria em torno de 2 semanas para decidir se os Estados Unidos entrariam ou não nesse conflito. E o que acaba acontecendo é que, ali naquele momento, inclusive eu comentei isso, né, que embora tenha parte do Partido Republicano que seja favorável que que os Estados Unidos entrem no conflito, parte, inclusive, do apoio de Donald Trump, de seus assessores e, inclusive, da sua base eleitoral, não quer isso. Isso tem a ver com o histórico, né, de como está o americano médio, né, enfim, tem uma perspectiva de que há um esforço de investimento de recursos financeiros, armamentos, etc. Você tem outras ações, né, como parecidas com essa, que podem ter um desfecho parecido. E aí o que acaba acontecendo é que, tanto nas experiências no Iraque, no Afeganistão, isso leva à morte de civis nos Estados Unidos e a um investimento, né, um recurso muito custoso, né? Isso financeiramente tem um impacto grande para os Estados Unidos. Então, parte da base eleitoral de Trump exatamente votou no Trump, entre outras coisas, pela promessa de que os Estados Unidos não teria mais uma perspectiva de intervenções como no passado. Ou seja, a própria ideia, né, o lema do America First, basicamente quer dizer o seguinte: Estados Unidos primeiro, Estados Unidos, e a perspectiva de atuação, né, em outros países, de envolvimento em conflitos, etc., ela vai ficando, digamos, como uma forma secundária, né? Que é diferente de outros momentos nos Estados Unidos. Então, o que acaba acontecendo é que o Trump sabe que, por um lado, ele está numa situação muito difícil, porque, por um lado, ele sabe que, ao entrar nesse conflito, ele vai desagradar parte da sua base eleitoral, da sua base política de apoio, e aí perde capital político. Por outro lado, a gente também sabe, e as informações principalmente de especialistas, né, em questões relacionadas a armamentos, é de que Estados Unidos é o único país hoje que tem a infraestrutura, o armamento necessário, a infraestrutura necessária para atingir esses bunkers, né, onde estariam, enfim, material para armas nucleares, que estariam em torno de 60 metros abaixo da terra. Então, enfim, não sabemos o que vai acontecer, mas eu acho que esse é o problema que o Donald Trump tem hoje, equilibrar esses interesses externos e domésticos. Com certeza, e a gente vendo mobilização, inclusive, de aviões que são os capazes de transportar essa bomba que a professora destacava aqui, começando a se movimentar ali no cenário. Eu queria aproveitar a presença do professor Kai para falar um pouquinho também de Europa aqui com a gente, mas no intervalo, são só 3 minutinhos para quem está assistindo na TV e a gente segue no YouTube. Professor, no centro disso tudo, assim como essa bomba dos Estados Unidos que pode atingir a profundidade necessária de um dos pontos centrais nucleares do Irã com os Estados Unidos, a gente vê essa questão nuclear sendo discutida pelas lideranças internacionais. Para além dos Estados Unidos, como as discussões que a gente está vendo envolvendo a Europa também, tentar chegar a algum acordo por via diplomática com o Irã, estão acontecendo nos últimos dias? Qual que é a visão do senhor sobre a possibilidade de se chegar em algum acordo que possa cessar esse conflito por vias da Europa também? Eu acho que é muito difícil a Europa por si só chegar a um acordo. Até teria a possibilidade da Europa chegar a um acordo com o Irã, para o Irã dizer nós não vamos fazer isso ou aquilo. Só que sem a participação dos Estados Unidos, eu não vejo como esse acordo teria
valor prático, como esse acordo poderia ser executado. E eu não vejo há muitos anos um interesse por parte do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de chegar a um acordo. Então, eu acho que para a Europa chegar a um acordo com o Irã que pudesse realmente mudar o cenário estratégico na região, faltam peças importantes no momento que eu não vejo como a Europa teria como mudar nesse momento para uma situação mais favorável. Então, em termos práticos, eu não vejo uma perspectiva para um acordo nesse momento. É muito triste a gente ver as vias diplomáticas, de certa forma, sendo deixadas de lado, uma vez que até os acordos em negociação de questões nucleares do Irã já vinham acontecendo há muito tempo, né? Só preenchendo aqui o final do nosso intervalo, professor, queria uma análise sua de onde isso vai parar, né? Infelizmente, nosso tempo aqui está apertado, mas acho que é um momento importante da gente amarrar aqui para a compreensão das pessoas. Qual que pode ser o nível máximo de escalada dos próximos dias? O que pode acontecer na visão do senhor que a gente possa trazer aqui para entender os fatores que vocês estão elencando para a gente que podem estourar? Olha, o mais provável, me parece, nos próximos dias, é uma continuação daquilo que estamos vendo no momento. Então, a gente vai ter ataques israelenses contra alvos no Irã e tentativas de ataques iranianos contra alvos israelenses. Então, isso vai continuar. O perigo que você tem numa guerra é que algo que você não previu vai acontecer, algo imprevisível vai acontecer, que deixa as coisas, vamos dizer, entre aspas, fora do controle. Então, hoje, por exemplo, nós sabemos que os Estados Unidos estão colocando esses aviões necessários para transportar essas bombas para serem, vamos dizer, preparadas para a ação. Isso indica, a meu ver, que há preparações para que os Estados Unidos se envolvam nessa guerra, seja daqui a 10 dias, seja daqui a 2 semanas, quando for. Isso, inevitavelmente, mudaria o cenário na região e no mundo. Eu acho que o Irã teria uma pressão enorme domesticamente para responder fortemente, por exemplo, um bloqueio do Home Strait, eu não sei em português. Do Estreito de Hormuz, o senhor está falando? Do Estreito de Hormuz, exatamente, para que e isso acabaria criando problemas para a economia mundial. Então, tem várias escadas aqui ainda para subirem na escalada do conflito, mas o risco de uma escalada descontrolada me parece muito alto nesse momento.